nossa oração. Minha gente, boa noite a todos, né? E, primeiramente, né, a todos, boa noite. Louvado seja Deus por esse dia, né, por esse grande livramento, né, que o Senhor concedeu a Ricardo, né, essa outra pessoa, né, segundo aí o relato de Silvia. Deus, em nome de Jesus, Pai, nós te agradecemos por esse dia, pela tua mão forte e poderosa, Pai, que tem nos guardado, nos protegido, nos livrado de todo mal. Em meio, Deus, a tanta coisa, né, Senhor, que a gente tem visto do nosso lado. A tua mão poderosa, Pai, tem nos guardado, tem nos protegido, tem nos sustentado. E te louvamos por isso, Senhor. Agradecemos hoje, né, particularmente, por esse grande livramento que tu concedeste lá, Ricardo. Amém, Jesus. E só comprova, né, Deus, o grande ministério, Pai, que tu tem para aquele homem naquele lugar. Tu ainda há de usá-lo tremendamente naquele lugar para que muitas vidas venham a te conhecer. Agradecemos por tu teres preservado a vida de Ricardo, Senhor, e daquelas outras pessoas que, com a tua misericórdia, se escaparam, né, Deus? Foi uma grande tragédia, Pai. Agradeço pela vida de cada pessoa aqui presente, daqueles que ainda hão de chegar. E te pedimos, Deus, que tu, de modo especial, venha aí sobre a vida do bispo, trazendo sobre ele a tua graça, Deus, trazer ensinamento para todos nós nessa noite, Senhor. Em nome de Jesus, amém. Amém, amém, amém. Gente, vê bem, eu vou começar por onde a gente terminou na última quarta-feira, só para dar uma pescada de novo naquilo que a gente viu, né? E a gente poder, quando passar por esse texto, já passar sem preocupar-se com isso. Eu disse que Paulo está falando aos corintianos, né? Mas ele passa por um momento para mostrar algo muito interessante, né? O processo de um cristão sair da infância para a maturidade. Aí eu quero passar por aí. Dentro do que a gente vai estudar, eu vou voltar a conversar com isso, mas eu vou voltar com outra abordagem e vocês vão enxergar isso, né? Eu vou compartilhar com vocês essa... Eu fiz em forma de uma apresentação para a gente entender bem legal e ver como é que as coisas aparecem de forma sutil dentro do texto e como a gente é abençoado por Deus entendendo essas coisas desse jeito, tá? Então, o texto de Romanos de 15 a 19, que a gente vai passar por ele já, a gente vai encontrar Paulo dizendo assim: pois vocês não receberam o espírito que os escravize para novamente temer, mas receberam o espírito que os adota como filhos, ó, espírito que os adota como filhos, por meio do qual clamamos Abba, Pai. E o próprio Espírito testemunha ao nosso espírito que somos filhos de Deus. Se somos filhos, então somos herdeiros. Herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo, se de fato participamos dos seus sofrimentos, para que também participemos da sua glória. Considero que os nossos sofrimentos atuais não podem ser comparados com a glória que em nós será revelada. A natureza criada aguarda com grande expectativa que os filhos de Deus sejam revelados. Aí, olha que interessante, né? Quando a gente olha para esse texto, a gente fica pensando assim. Primeira coisa, Paulo está falando de filiação. E quem nos revela que somos filhos de Deus é o Espírito Santo de Deus. Isso faz parte do ministério do Espírito, né? Nos revelar, além de nos trazer a consciência, né, do juízo, né, do pecado, do juízo e da justiça, é ele quem revela a nós a filiação em relação a Deus. E nós clamamos Abba, Pai, né? Esse Abba, Pai, se a gente for para a origem, né, é um jeitinho de uma criança dizer papai. Era o papa, papá, né? Papá, um bebezinho, tá certo? E aí a gente vai encontrar isso de forma muito clara quando Paulo escreve que o Espírito testemunha que somos filhos de Deus. Esse filhos, no grego, aí, nesse lugar, é tecna ou tecnon. Quer dizer menino, criança, né? Ou um filhinho. Então, aí a gente está criança. Perceberam? Vejam que interessante o que, é que vai acontecer. Então, é o Espírito passando a habitar em nós, nos tornamos filhinhos de Deus, é quando a gente vai falar da questão de
de ainda viver tomando leitinho, né? A gente está no leitinho ainda, não pode nem comer uma feijoada nessa etapa da vida. Nasceu, né? Recebeu o Espírito, começou uma vida como um bebê, é nova criatura, né? Um bebezinho. E aí, gente, olha que interessante a gente ver, olhar para isso, né? Quando Paulo aqui embaixo fala de filho, no final do texto, ele escreve ruion ou ruiós, né? É maduro, né? É um filho maduro. A gente, quando começa a pensar sobre isso, vai entender umas coisas interessantes. Começando com criança, chegando em filho maduro. O que aconteceu entre uma coisa e outras dessas, né? Sofrimento. Para me tornar uma criança, sair de criança a adulto, aí, ó, considero que os nossos sofrimentos atuais não podem ser comparados à glória que em nós será revelada. Entre filho pequeno e um adulto está o sofrimento, né? É no sofrimento que a gente amadurece, né? É na cruz, ou levando a nossa cruz, que a gente chega à maturidade cristã, né? É isso, gente. Criança vem para o pai fazer o quê? Quando Samuel era bebê, ele se aproximou de Samuel para fazer o quê? Pai, me dá sorvete, pai, me dá um picolé, me dá uma pipoca, pai, me dá isso, pai, me dá aquilo, né? E um filho adulto faz o quê para o pai? Ele continua pedindo, ele diz, pai, tu queres um picolé? Pai, tu quer uma pipoca? Né? O processo se inverte, né? E agora é o filho vindo até o pai para lhe oferecer algo, para lhe servir, né? Então, a consciência do adulto é para servir a Deus. Então, a gente, como criancinha, pega esse mesmo caminho, né? Olha para Deus, Deus me dá isso, me dá aquilo, me dá aquilo, me dá aquilo, né? E aí, quando alcança a maturidade, é Senhor, o meu desejo é te servir, o meu desejo é que tu me envie, o meu desejo é estar na tua presença fazendo a tua vontade. Então, a gente muda a mente da gente, né? Mas passou, inegavelmente, pelo sofrimento, né? Então, a criança quer ser servido e o adulto está lá para servir, tá certo? Então, a gente vai passar por esse texto dentro de uma outra perspectiva, mas quando a gente passar, não esqueçam de lembrar que isso é um processo onde Paulo está falando também da nossa transição de criança para adulto, né, como um filho de Deus ou como um cristão, né, vivendo esse processo de maturidade. Eu vou tirar isso daqui, porque a gente vai voltar para o texto e vamos trabalhar agora em cima do texto de Romanos. Vou dizer para vocês que crescer dói, né? É verdade, crescer dói? Dói e não tem para onde correr. A gente vai passar pela dor, porque o sofrimento amadurece a gente, né? E a gente, na hora que se oferece em sacrifício, assim a vida da gente, Paulo diz que deve se oferecer a Deus como sacrifício, né? Agradável, oferecer o nosso corpo, né? Os nossos membros em sacrifício. Então, gente, crescer dói e a gente não tem como pensar de forma diferente, ok? Então, ainda na pegada, né, desse texto, vamos andar aí de 15 primeiro até 17. Eu já quebrei o texto de forma um pouquinho diferente. Quem quiser, por favor, aí, quem desejar, leia para mim aí de 15 até 17. 8, 15 a 17. Eita, ficou muito todo mundo. Eu vou escolher, é. Vai, Silvia. Eu leio. Porque não recebestes o espírito de escravidão para viverdes outra vez atemorizados, mas recebestes o espírito de adoção, baseados no qual clamamos, Abba, Pai. Esse é o 15, né? Isso. Pode Você quer que eu leia até qual? até o 17. O próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Ora, se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com ele sofremos, também com ele seremos glorificados. Amém, graças a Deus. Então, gente, vê, a gente olhando para esse texto, né, percebe de cara porque vocês não receberam um espírito que os escravize para novamente temer, mas receberam o espírito que os adota como filhos,
por meio do qual clamamos Abba, Pai. Então, vejam, nós saímos, e Paulo continua na mesma pegada, do regime de escravidão, da lei, né? Não precisamos mais ficar temendo, com medo da lei que está diante de nós, né? Mas recebemos o Espírito de Deus, e esse é o Espírito que nos adota, veja, o esquema que eu estava fazendo, né? Nos adota como filhos, né? Por meio de quem nós clamamos Abba, Pai. Então, como crianças, né? Isso é o que, gente? É novo nascimento. Por exemplo, olha, vocês nasceram novamente, passaram a ter vida nova, nova criatura, é como se Paulo estivesse agora explicando mais uma vez a promessa de Deus, né? De vida nova, agora vida rica, abundante, né? Onde a gente vai morrer, né? Para a carne ou para os atos pecaminosos, né? Passando a ter uma nova experiência de vida como filho de Deus. E somente aqueles que são guiados pelo Espírito vão viver essa experiência. Vejam que é interessante, né? Que ele fala assim, receberam o Espírito que os adota como filhos. Então, nós somos adotados como filhos, né? Por meio do poder do Espírito Santo, que nos traz essa consciência, tá certo? E aí a gente pode pensar na questão de ser dirigidos ou ser guiados pelo Espírito Santo. Então, ser guiado ou ser dirigido pelo Espírito Santo é para quem? A gente pode inverter a questão, né? Fazendo a pergunta de forma diferente. Quem são os filhos de Deus e as filhas de Deus? São aqueles que agora estão sendo dirigidos, né, pelo Espírito de Deus, porque são aqueles que receberam o Espírito de Deus, tá certo? E aí o que é que está acontecendo? O Espírito Santo, né, vai tirar de nós uma relação de medo por conta da lei, medo em relação a Deus, tá certo? Porque a nossa natureza passa a ser agora uma natureza nova, né? Nós não temos mais o que temer, mas viver a vida em liberdade, né? A liberdade proposta por Deus para nós, sendo agora corajosos, eu diria assim, corajosos para se achegar a Deus, porque agora tudo mudou, né? O que vai dominar a vida da gente é a liberdade e não o medo. Vejam que a gente está no mesmo lugar, a gente vai obedecer a lei por amor e porque é livre. Né? A gente está livre para obedecer a lei, não é mais o medo que vai nos colocar em obediência à lei, tá certo? Vejam que no verso 15, né, Paulo está dizendo o quê, gente? Que nós chegamos a Deus adotados como filho, clamamos Abba, Pai. Então, veja o que quer dizer isso, na verdade. Ele quer dizer que a gente é adotado como filho, que nós também clamamos Abba, Pai, e que o próprio Espírito testemunha ao nosso Espírito. Então, veja coisas colocadas dentro dessa frase, ou dentro desse verso, que ele traz a nós, dentro de três perspectivas. Primeiro, a adoção, eu fui adotado como filho. Depois, eu ainda sou uma criança no nascer de novo, né? Clamando Abba Pai, chamando Deus de Pai, Paizinho como menino pequeno, e ao mesmo tempo é o Espírito quem testemunha que somos filhos de Deus, já entrando no verso 16. Olha, o próprio Espírito testemunha ao nosso Espírito que somos filhos de Deus. Então, o Espírito de Deus testificando para nós, né, nos fazendo chamar, né, nos levando a chamar Deus de Pai e de Paizinho. Eu acho isso belíssimo, lindo, né? A gente poder chamar Deus de Pai e de Paizinho na intimidade que Jesus ensina a gente a chamar. Ou seja, o Espírito testificando é como se estivesse unindo, né, o Espírito unido ao nosso Espírito para afirmar, você é filho de Deus, você foi selado, Paulo vai dizer isso em outro texto, né, como filho de Deus, tá certo? E aí a gente vai encontrar, então, né, esses textos, né, como que dando exemplo de como o Espírito Santo mexe, né, na nossa segurança interior
para nos convencer de uma realidade diferente. Não mais a realidade do medo, mas agora a realidade do amor. Não mais a realidade de uma lei que me coloca diante da morte, mas o amor que me coloca diante de um Deus Pai que me ama, né? E aí a gente pode entrar já pensando no verso 17, quando ele diz: se somos filhos, então somos o que, gente? Herdeiros. Herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo, se de fato, olha a questão, tem um se aí bem grande, né? Se de fato participamos de quê, gente? Dos seus sofrimentos. Então, para que eu seja um herdeiro ou um co-herdeiro com Cristo, eu preciso participar dos sofrimentos para que eu também participe da glória. O que é que está implícito aí, gente? Primeira coisa, né, é o Espírito como sendo a primeira dádiva, a primícia de Deus, né, na vida da gente. A nossa herança sendo também colocada já como a promessa que se cumpre, o que vai se cumprir aí dentro, né? Tratando da nossa relação de pai e filho com Deus, e a gente vai então ter implicações a respeito disso, né? Se a gente é filho, né, o filho tem a herança, tá certo? E a herança de Deus, veja, se eu sou filho, né, então eu sou co-herdeiro com Cristo. Então aquilo que Cristo herdou, eu vou ser co-herdeiro com ele se de fato eu estiver dentro de uma perspectiva de herança de Deus ou sendo o co-herdeiro de Deus, tá certo? Então, co-herdeiro com Cristo, a gente não pode se afastar de uma ideia, né, ou da visão, da perspectiva de Jesus orando, né, pedindo a Deus, lembram lá do Evangelho segundo João, pedindo a Deus pelos seus, né, para que a gente pudesse compartilhar do amor, da unidade, né, de Pai, Filho e Espírito, né? E aí o que é que a gente fica pensando? Que isso é uma herança certa, isso é garantia nossa, né? Eu gosto muito quando eu vejo o Stott falar que a gente está salvo, né? Ele diz assim, que está salvo, mas não está completamente salvo, como você disse assim, vocês estão num processo de santificação. Ele está falando esse não completamente salvo, não que a gente tenha perdido a salvação, né? Mas que a salvação ela se concretiza, né, completamente na volta de Jesus, né? A gente tem a herança, isso é uma garantia, né, de que nós temos salvação, mas esse Espírito que habita em nós, garantindo que nós somos filhos, né, e garantindo também que nós somos herdeiros, é o Espírito que vai nos levar até o momento da volta de Jesus, para que a gente tenha esse processo todo sendo completo, né? E aí Stott fala como se fosse assim, é o momento em que a salvação se torna plena, nós não vamos mais enfrentar nenhum sofrimento, e aí isso fica coerente com o que Paulo fala lá no verso 17, quando ele diz que se de fato nós participamos do sofrimento, né, também vamos participar da glória de Cristo, né? Isso enfatiza assim de forma muito clara um princípio, viu, gente? Isso é um princípio, preste atenção nisso, de que o caminho da glória passa pela cruz. A gente vai chegar na glória, mas vai passar pelo sofrimento, ele é inevitável. Se alguém não passar por sofrimento, eu não estou falando sofrimento por enfermidade simplesmente não, sabe? Nem dor de cabeça, hein? É sofrimento pelo constrangimento, é sofrimento pelo testemunho de Cristo, é sofrimento porque vão querer zombar da gente porque a gente se comporta de forma diferente, é sofrimento porque vão tirar onda por conta dos nossos valores, né? Então, tudo isso é sofrimento. Olha, se Cristo sofreu, né, para entrar na glória, quanto mais nós. Então, a comunidade de Jesus também haverá de passar pelo sofrimento, tá certo? E aí a gente vai encontrar de 14 até 17 essa pegada, né, falando em relação a nós, cristãos, sendo guiados pelo Espírito, porque recebemos o Espírito, o clamor nosso como filhinhos clamando Abba Pai, né, paizinho, ainda sou um bebê, né? E pelo testemunho, né, passando pelo sofrimento para chegar à herança
né? Não porque nós merecemos ou porque sofremos simplesmente, mas nós vamos amadurecer através da cruz, da nossa cruz, ou do sacrifício, ou do sofrimento que nós vamos passar, tá certo? Então, observem uma coisa, que Paulo até então estava falando da ação do Espírito Santo, ou como muitos críticos chamam na Bíblia, do futuro do Espírito, futuro não, do ministério do Espírito Santo, para que ele em seguida passe a falar do futuro nosso, né, em relação à nossa filiação com Deus, né, e o Espírito Santo, de fato, como um dos primeiros frutos para a vida da gente, tá certo? Então, vejam, nós passamos por sofrimento, a criação está guardando lá, né? E Paulo vai dizer no texto que ela guarda ardentemente, né? Pelos filhos de Deus. Então, nós vamos aí desses versos aí até o 17 encontrar essas coisas, né? E eu quero dar um break para que a gente possa também tirar aí alguma dúvida, debater sobre esses versos 15, 16 e 17, para sem pressa a gente ir, né? E poder clarear alguma coisa que precise clarear aí. Tá ok para a gente aí, até aí tá legal, deu para situar-se. Porque Paulo vai sair daí agora, gente, para fazer um outro movimento, falar sobre o nosso futuro, né? Ele vai fazer uma outra abordagem, né? A partir do sofrimento, ok? Alguma questão, algum comentário? Aplicação prática, eu soltei alguma coisa aqui no meio do caminho, de 15 a 17, dessa aplicação prática, né? Do despertar ou do tomar consciência da nossa filiação, do tomar consciência da nossa herança e coerência com Cristo, tá certo? De tomar consciência do nosso sofrimento para também herdar a glória, né? O que é que isso traz para a gente quando a gente pensa em termos práticos para a vida de um cristão? Quem quer falar? Ou querem que eu chame? Faça chamada oral, né, Luiz? Google Form, né? Quem quer comentar alguma coisa, gente? Eu queria só perguntar uma coisa. Antes de haver essa testificação, antes da gente. Isso é um processo, seria o início de uma conversão, não é isso? Processo de conversão. Isso. Até então, eu não sou. Eu sou criatura. Bora lá. Todos somos criaturas. Tá certo? Ok? Todos somos criaturas. Ok. Veja, Paulo está dizendo, Paulo era um cara muito... Eu estou botando o headphone, porque eu perdi um pouquinho do áudio de Silvia, viu, gente? Eu botar o headphone. Se cortar a voz, vocês avisem. Eu acho que fica melhor sem headphone do que com ele, mas se tiver ruim, avisem que eu arrumo. Veja, o que Paulo está dizendo aí é assim, que nós, quando recebemos o Espírito de Deus, né, o Espírito Santo, nós somos adotados como filhos. Nós estivemos afastados de Deus, estivemos em oposição a Deus, estivemos em guerra com Deus, é por isso que ele vai falar que nós, ou já falou, na verdade, que nós fomos reconciliados com Deus. Então, precisamos partir, Silvinha, de duas perspectivas, tá? Uma primeira que a gente fala naturalmente, que todos somos amados por Deus, independente, tá certo? Do que a gente faça ou do que a gente deixe de fazer. Deus nos criou por amor, para o amor, e o sol nasce, lembra do Salmo? O sol nasce sobre os ímpios e sobre os justos, ou justificados, tá certo? Não há para Deus diferença nisso aí, nem poderia haver, porque isso é um atributo de Deus, e se Deus amasse mais a um do que a outro, né? Ou amasse um e não amasse o outro, esse atributo do Deus ser amor, ele seria incoerente, tá certo? Mas Paulo, ele está pegando aí a ideia da filiação, e você vai ver Paulo entrar numa questão de eleição,
né? Calvino foi beber em Paulo com muita força. Vocês vão chegar na hora que vão se tremer nas cadeirinhas de vocês, quando eu for entrar por aqui, porque Calvino vai aparecer aí no meio do texto, ou a eleição vai aparecer aí, tá certo? E a gente não pode se assustar, vai ter que entender isso. Aí eu vou ser um pouco mais... Então, na hora que a gente entrar nisso aí, para a gente perder o medo, tá certo? Mas, veja, você vai encontrar dentro do texto bíblico, o texto dizendo que Deus é pai de todos, mas nem todos são filhos. E é o que o Paulo está dizendo aí. Por exemplo, você tem um cara que é seu filho, mas ele não se considera filho. Ele é seu filho? Você é mãe. Mas ele está dizendo que não é filho seu, então ele não é seu filho, ele não ele lhe rejeitou a sua maternidade, ou a paternidade da gente. Então ele perdeu a filiação, e nós perdemos o direito da filiação, a herança da gente, no momento em que nós quebramos a nossa relação de filiação com Deus. Ok? A partir do momento em que a gente recebe de novo Deus como Pai, aí eu aceitei agora novamente a paternidade de Deus, ou seja, eu me reconheço novamente, né? Veja, Deus me registrou de novo, mais uma vez de novo, como filho, e eu reconheço agora que sou filho, porque o Espírito de Deus me revelou isso, que eu fui novamente adotado como filho. Se eu fui adotado como filho, é porque eu não estava vivendo como filho, estava vivendo como uma criatura. E é por isso que a Bíblia vai falar da criatura. Tá certo? Do velho homem e do novo homem. O velho homem é a criatura e o novo homem é o filho de Deus. Isso não está dizendo que se eu não me converto, se eu não estou como filha, Deus não liga muito para mim? Não, absolutamente não. Está dizendo que você é que não liga para Deus. É exatamente o contrário, entendeu? Veja, se o Espírito está revelando para mim que eu sou filho de Deus, ele está me chamando a atenção da paternidade de Deus em relação a mim, que era uma coisa que eu rejeitava até então. Deus nunca rejeitou, ele sempre me amou e continuou me amando do mesmo jeito. Agora, eu estava rejeitando Deus como meu pai. E aí, veja, dentro da liberdade, do quadradinho que Deus reservou para nós. Por quê? Porque eu vou dar agora uma entrada, tem alguém com o microfone aberto, está no ruído danado aí. Eu vou dar uma entrada dentro da tese, né, ou da predestinação ou da eleição, tá certo? Deus é onipotente, Sim. todo o controle da vida está na mão de Deus. Sim. Alguma coisa acontece sem a permissão de Deus. Não. Isso é só para a gente entrar no contexto. Então, veja, se nada acontece fora da permissão de Deus, se nada acontece fora do controle de Deus, se Deus é onipotente, eu posso decidir dentro de um quadradinho que Deus me deixa permitir, me permite decidir. Percebeu? Então, eu tenho livre-arbítrio dentro do arbítrio de Deus. É verdade? Então, meu livre-arbítrio é limitado ao arbítrio de Deus. Percebeu? Então, isso é um pontapé para a gente entrar na tese da eleição ou predestinação. Ok? A gente vai passar lá na frente. Quando a gente diz assim, que o Senhor é quem coloca que a fé vem de Deus. É o Espírito de Deus quem coloca a fé no nosso coração. Isso está dizendo que ele está fazendo essa escolha de quem ele vai. Porque se a gente não tiver a condição de lá ser no lar, onde as pessoas estejam passando essa informação de Deus para a gente. Veja, é Deus quem escolhe mesmo. De qualquer maneira, ele vai resgatar, se for de interesse dele, resgatar aquela pessoa. Vai, não há dúvida, veja bem. Se eu disser que eu tenho livre-arbítrio, que eu escolho ou não receber Jesus, então Deus não é onipotente. Eu estou negando a onipotência de Deus. Exatamente. Okay. Percebeu? Aí eu nego de cara um atributo de Deus que é a onipotência. Então Deus tem o poder de fazer qualquer coisa. Ele é justo e é o justo juiz. Então ele sabe tudo o que vai acontecer. Claro que ele é onisciente, mas como ele é onipotente, a ele pertence o poder de me
deixar, vejam, a palavra que eu uso, de me deixar decidir dentro dos limites que ele vai estabelecer para mim. Eu posso fazer qualquer coisa que Deus permita que eu faça. Se ele não permitir, não tem segredo que eu não vou fazer. Porque é na permissão dele. Isso é claro no texto bíblico. Veja, uma coisa muito boba, nenhum cabelo cai da nossa cabeça sem a permissão de Deus. Então já entra de cara rasgando por aí. Tu entendeu, Silvia? A gente tem que começar a perder o medo de dizer algumas coisas ou de entender algumas coisas para a gente não descaracterizar os atributos de Deus. E a gente entrar com tranquilidade. Veja, Calvino tem coisas que nós vamos ver que há equívocos na forma como ele sistematizou a doutrina. Não há dúvida que há alguns exageros, que há algumas interpretações equivocadas, que alguns crentes, a partir de Calvino, tomaram uma direção exagerando naquilo que seria a boa doutrina, tá certo? Mas que nós não podemos, temos que enfrentar essa realidade sem nenhum receio, né? Porque isso no seminário, por exemplo, dá muito caldo, sabe? Flavinha, por exemplo, se tremia nas bases junto com o André, não, mas Deus nos deu livre-arbítrio, então posso escolher se eu recebo ou não Jesus. Pode até meio-dia. Você pode escolher se ele permitir que você escolha, mas se ele não permitir, você não pode. Então, Deus é aquela teoria, já vai só aquela, porque tem pessoas que dizem assim que Deus, que todos vão ser salvos, né? No momento da sua vida, mesmo que você não esteja caminhando, como o ladrão da cruz, que foi na hora da morte, mas que em algum momento a pessoa vai ser salva. Isso. Mas você não acha que Deus já sabia que aquele ladrão ia ser salvo, não? Sabia. Claro. Senão, ele não era Deus. Aquele ladrão não foi salvo por acaso, nem foi salvo naquela hora, né? Por acaso. Ele foi salvo por dois motivos simples. Primeiro, porque ele se arrependeu e reconheceu quem era Jesus. O primeiro propósito de Deus foi: salva esse cara porque ele se arrependeu. Eu já tinha escolhido ele para que ele se arrependesse e sabia que ele ia se arrepender. Segundo, o propósito de Deus para que essa história ficasse registrada e a gente hoje não perdesse a esperança da salvação, ainda que tivesse no limite da vida da gente. Senão ia ter muita gente hoje nas últimas achando que não tinha mais jeito. Então eu vejo ali, olhando para aquele texto, um duplo propósito muito claro. Primeiro, ensinar para a gente que não tem tempo para a gente entregar a vida a Jesus. Não há tempo, não há momento. Não há condição, né? Mas o primeiro propósito, o principal é que a salvação não é pelo que você fez ou deixou de fazer. É graça de Deus que é recebida por meio da fé. A gente volta para Abraão lá em Gênesis. Abraão... Gervásio, me permite só um comentário, né? Mas isso é exatamente, né, o que o Evangelho segundo João, capítulo 1, verso 12 diz, né? Mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Então, o Espírito Santo nos é otorgado por Deus a partir do momento que eu reconheço em Jesus o autor da minha vida, né? O autor da minha salvação, né? Então, essa linha, né, Gervásio, ela é muito tênue, né? É tênue, é uma linhazinha fininha. Livre-arbítrio e a predestinação, né? Porque, como o Silvio bem colocou, o amor que a gente tem por Deus, exatamente, né? Ele é infundido, a palavra de Deus é assim, ele é infundido em nós pelo próprio Deus, né? Isso. Mas do mesmo modo, para que Deus não dissesse, né? Não, isso aqui, claro, é uma inferência, para que Deus dissesse assim, eu tenho vocês como um marionete na minha mão, ele nos permite, aspas, né? Fazer essa escolha, embora, como você disse, lá no fundo, né? Desde a eternidade, ele sabe. Ele já sabia. Isso. Já sabe, na realidade, quem vai aderir a esse projeto dele. Né? Nem por isso a gente deve deixar de pregar o evangelho, porque dentro do projeto dele, ele vai alcançar essa pessoa com a palavra pregada, né? Olha, Paulo vai dizer, né? Que
que a pregação, né, vem pelo ouvir, né? E ouvir o quê? A palavra de Deus. Até porque, né, Gervásio, quem sabe os que verdadeiramente serão salvos é o próprio Deus. É o próprio Deus, isso. Nós, especialmente aqueles, como o Silvia colocou, que não tiveram ainda oportunidade de receber a mensagem, eles sequer têm essa perspectiva ainda. Mas Deus, na sua soberania, né, na sua presciência, ele sabe de todos esses que, mesmo não conhecendo ainda o Evangelho, chegarão a alcançá-lo, né? Porque a presciência de Deus, ela não predetermina quem vai ser salvo, porque ele já sabe quem foi, né? Quem será. Veja, a gente tem que ter um cuidado muito grande, porque tem uma turma de calvinista aí que diz que Deus escolhe o cara para ser salvo e escolhe o cara para mandar para o inferno. Então, esse Deus tem um atributo que não bate com a realidade. Veja, alguém que ama a sua criação vai criar essa criação para ela se perder? Não. Até por isso que quando João diz que todo aquele que crê, né, não pereça, esse todo é cosmos, no grego, é todo mesmo. Só que, veja, Deus criou para a sua glória. Se Deus criou para a glória dele, então não tem sentido eu criar o cara para desgraça, porque ia ser criado para desonra. Então, uma coisa que Calvino pega, por exemplo, e peca na interpretação, é dizer que o profeta, quando fala que Deus criou vaso de honra e vaso de desonra, né, é que Deus criou uns para se salvar e outros para se perder. Deus não criou ninguém para se perder. Agora, ele sabe, de antemão, pela onisciência dele, quem vai salvar-se e quem vai se perder. Mas nem por isso ele deixou de criar o fulano. Ele criou, tá certo? Por amor, né? E o interessante disso tudo é que Deus não criou vaso de honra nem de desonra. Deus criou vasos, e aí a boa interpretação diz assim, alguns vasos vão honrá-lo e outros vão desonrá-lo, tá certo? Alguns vão chegar à salvação, vão servir Deus, vão honrar o nome do Senhor, e outros não vão querer nada, vão desonrar o nome de Deus. Tá certo? Então é isso que o profeta está dizendo. Ele não está dizendo que Deus criou o cabo a pé para o inferno e criou o cara a pé para o céu. Se Deus criou o cara a pé para o inferno, meu irmão, esse Deus tem alguma coisa errada com ele. Como é que Deus é amor e criou o cara a pé para o inferno? Não tem nada errado, não? Veja, eu não estou sendo arminiano. Armínio e Calvino são dois lados, dois ladinhos da mesma moeda, viu, gente? Um perpassa para o lado do outro aí nas teses deles, tá? Parece que Deus vai deixar que um se perca. Não, deixar, ele vai deixar, viu, Silvia? Vai deixar pela permissão, tá certo? Vai deixar pela permissão. Porque você fez a escolha deliberada, mesmo ele lhe chamando, ele lhe deu, porque ele quis lhe dar o poder de decidir nessa hora. Mas se ele quiser tirar de você a decisão, ele pode tirar. Ele pode dizer assim, aquela alma dali, eu sei que ele ia se perder, mas acabei mudando a história da vida dele para um propósito específico. Pode. Veja, Deus pode qualquer coisa. Se ele é onipotente, ele pode qualquer coisa. Tá certo? Ô, bispo, aí no caso entra naquela discussão de Erasmo de Roterdã. Exatamente, mas não cabe Erasmo para cá com Lutero, não, pelo amor de Deus, senão a gente vai passar a noite toda aqui com nascidos escravos. Só a frase que caracteriza bem isso aí, né? O Lutero diz, enquanto o homem é como um escravo, cuja única liberdade consiste em obedecer o Senhor, os seres humanos só agem de acordo com as determinações de Deus. Isso, exatamente. Mas quando ele está falando de determinação, é cuidado nas traduções, viu, gente? Porque é aquilo que ele falou. Nós não somos robôs nem marionetes. Nós temos, eu gosto de dizer assim, nós temos um curral, né, um quadrado, onde nós temos a liberdade de agir. Se a gente tentar passar desse quadrado, Deus não vai deixar, porque esse quadrado se chama permissão de Deus. Ou, como está escrito aí no livro, a determinação, aquilo que é determinado por Deus. Essas áreas são os limites da liberdade de vocês. Tá certo? Nós temos toda a liberdade do mundo, mas liberdade limitada à permissão de Deus. Ou então Deus deixa de ser um Deus onipotente. Ele perde para nós o poder.
Ô, Gervásio, a gente não pode pensar, né, que a salvação, isso é até uma metáfora que Shedd faz, né? Que a salvação é como se você entrasse num ônibus, que você vai entrar no ônibus e vai ter alguém sentado na sua cadeira. Nunca, né? A Não salvação entra. é assim. Ou outra metáfora que ele também usa, é interessante, né? Que a salvação é da seguinte forma: você está dentro de uma porta, aí a metáfora é assim: se você a palavra, né, de Jesus lá no livro de Apocalipse, eis que estou à porta e bate. Se você abrir, entrarei e serei contigo. Aí o cara escolhe abrir a porta para entrar. Só que do Aham. outro lado da porta está escrito: eu sabia que você ia Você entrar. ia abrir. Então, tem essas duas metáforas que eu acho bem significativas. A salvação não é um assento de ônibus que você vai entrar, já vai ter alguém assentado no seu lugar, e você bate a porta para chegar a Deus. Mas quando você abre a porta do outro lado, está escrito: eu Eu sabia que já você. sabia, né? Eu já sabia, né? Como em time de campo de futebol, né, André? Eu já sabia, né? Eu já É, sabia. tá Agora aí certo. tem também aquela porta do salão, né? De vai e vem. Quem está dentro também pode sair. Será? Será? Se ele desobedece à determinação, sim. Isso é uma questão, viu? Boa para a gente pensar. Isso, Veja, a gente vai. Eu tenho uma perspectiva assim para a gente pensar sobre ela. Será que o Espírito Santo se engana quando ele sela o cara? eu acho que Ou não. será que o cara acha que foi selado e está enganado? Também não. Ô, Entendeu? Gervásio, como o debate ele está muito assim, né? Arminiano e calvinista, é aquela máxima do presbiteriano: uma vez salvo, salvo para sempre. De fato, É, essa linha que tu está puxando. Se o cara verdadeiramente foi, ele foi é. para sempre. Mas o cara não pode perder aquilo que efetivamente, verdadeiramente, ele nunca teve, que Nunca foi a teve, salvação. pois é. Ninguém Aí, perde o que não tem, né? aí entra aquela metáfora, né, de Cleomir, né? A porta de salão, né, Cleomir? O cara vai e volta, porque na realidade ele nunca foi, né? É. Mas bora A lá, de gente. hotel, é Então, feito beleza. aquela de hotel que gira, né? Ele entra, mas sai. Entra mais sai. Então, gente, a discussão tá boa, mas não vamos focar nela agora só nisso, não. A gente pode pegar um set de doutrinários só para falar sobre calvinismo. Aí a gente vai estudar as institutas. Bote tempo para entrar nas institutas. Aí vai ser pauleira pesada, né? E estudar também as teses armínias, né, arminianas, para a gente entrar no debate profundo. Vamos mandar aqui? Mas, Então, gente, Gervásio, só para tirar uma dúvida, pode ir. a nossa denominação, a episcopal, qual é a linha? Olha, toda a igreja reformada ela é automaticamente calvinista. Calvinista? Se ela não for calvinista, ela não é reformada. Isso é uma coisa que muita gente não percebe, sabe? Mas não dá para ser reformado, né? Se você não tiver um pensamento calvinista. Isso vem da reforma, gente. Vem da reforma. Ok? Bora adiante. A gente um dia vai chegar lá em Orígenes com a tese do purgatório, viu, gente? A escola das almas, né? Bora adiante. Então vamos, gente, fazer o seguinte: a discussão está massa, muito boa, tá certo? Mas aí ela está tirando coisas que a gente vai discutir na frente, né? E para a gente não ficar muito em cima de um tema e andar um pouquinho mais, vamos fazer a leitura agora, né? De 18 até 27. Vamos dar uma puxada maior. Eu vou pedir a tia Gérlia para fazer a leitura de 18 até 27. Meu querido boliviano. Os sofrimentos do presente e as glórias do porvir. Porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. A ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus. Pois a criação está sujeita à vaidade, não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria criação será redimida do cativeiro da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda a criação, a um só tempo, geme e suporta angústias até agora.
E não somente ela, mas também nós, que temos as primícias do Espírito. Igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos, a redenção do nosso corpo. Porque na esperança somos salvos. Fomos salvos. Porque na esperança fomos salvos. Isso. Ora, a esperança que se vê não é esperança, pois o que alguém vê, como espera? Mas se esperamos o que não vemos, com paciência o aguardamos. A intercessão do Espírito. Também o Espírito, semelhantemente, nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém. Mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque, segundo a vontade de Deus, é ele que intercede pelos santos. Amém. Glória a Deus. Então vejam, gente, perceberam que Paulo deixou de falar da ação ou do ministério do Espírito e começou a falar do futuro? Ficou claro para a gente isso aí? Espera aí que tem gente pedindo para entrar aqui, viu? Batendo na porta. Boa noite, Dani. Bem-vinda. Tudo tranquilo aí? Ó, então, vejam uma coisa interessante. Paulo passou agora a falar sobre o futuro. Ele não está mais falando do ministério do Espírito, né? Mas ele vai começar dizendo do sofrimento atual. Veja, o sofrimento atual, eu estou no momento passado e presente, né? Os sofrimentos atuais, né? Não podem ser comparados com a glória que será revelada lá na frente. Estou falando do futuro agora. Estou lendo aqui na versão que eu tenho, viu, gente? E aí ele remenda: a natureza criada aguarda com grande expectativa que os filhos de Deus sejam revelados, né? Então, Paulo larga de falar sobre o ministério do Espírito, falando sobre lá a questão de primeiro, como primícias, né? Vai falar sobre sofrimento e glória, tá certo? E aí a gente vai ver que essa sessão ela vai girar todinha em cima dessa ideia de sofrimento e glória. Ele está em cima dessa questão, tá certo? Primeiro, o sofrimento e a glória da criação de Deus, tá certo? Então ele está aqui no paralelo, né? Depois ele vai falar de sofrimento e glória dos filhos de Deus. Então veja que ele separou criação e separou filhos, tá certo? E o interessante é que quando a gente vê isso, a gente vê sofrimento e glória sendo companheiros, eu diria assim, eles estão andando aí lado a lado. De um lado sofrimento, do outro lado glória, tá certo? Então ele está fazendo essa arrumação, tá certo? E ele está, na verdade, dizendo que só depois de sofrer, ó, aquele esquema que a gente tinha feito, só depois de sofrer por um tempo, né, é que nós entraremos para a glória de Deus, a glória para a qual Deus nos chamou, tá vendo? Aí estão percebendo aí a arrumação que ele está fazendo. E aí uma segunda questão que a gente deve observar, né, é como se os sofrimentos e a glória, eles estivessem representando duas fases ou dois tempos, né, na existência da gente. Então, um contraste, né, entre o que era e o que vai acontecer, entre o presente e o futuro, né? E quando eu falo do presente, eu falo presente arrastando a nossa história do passado para cá. Então, Paulo está comparando presente com futuro, né? Nós estamos vivendo esse tempo, mas não estaremos resumidos a isso. Estaremos olhando para frente, né? E olhando para frente como? Olhando para frente em termos de passar pelo sofrimento e chegar até a glória. Ou seja, quando Paulo está falando em sofrimento, gente, ele não está falando apenas na questão de posição da gente, né, contrária à vida que a gente encontra nesse mundo, né? Mas ele está falando da nossa fraqueza humana, está falando do sofrimento físico, da enfermidade, né, das questões de sofrimento da alma, de sofrimento moral, né? Então ele está falando do conjunto de tudo que possa fazer a gente sofrer, né? Isso tudo por conta de quê? Da nossa condição humana, né? Que é uma condição de transição, é uma condição
provisória, né, da gente enquanto salvo. O fato de a gente ter sido salvo não quer dizer que a gente está livre de sofrer, mas a gente vai passar, claro, pelos sofrimentos. Ao mesmo tempo, ele está apontando para uma glória, né, ou para o esplendor da glória de Deus, a glória eterna, como algo maravilhoso, né? A glória onde nós teremos imortalidade, onde nós não mais teremos um corpo corruptível, né? Onde nós estaremos permanente na presença de Deus, glória que um dia será revelada, né? A gente não sabe o dia com precisão, mas na hora que a gente estiver diante de Cristo, essa glória está revelada. E ele está dizendo o seguinte, ó, gente, a glória que haverá de ser revelada, ela é incomparável com a condição da gente presente, com os sofrimentos que a gente está vivendo no presente, né? Então, Paulo está trazendo para a gente, turma, uma sustentação, né, algo muito forte dentro do pensamento dele, todo com base no Evangelho, né? O Evangelho trazendo para a gente a certeza que o porvir é muito mais glorioso, ou muito mais maravilhoso, ou muito melhor do que o presente, né? Que os sofrimentos da gente nessa vida presente, né, é parte da vida da gente, né? Por mais difícil que seja, por mais triste, mais trágico que seja a vida da gente, isso é incomparável com aquilo que a gente vai viver, né? Ou que nos será revelado completamente em Cristo Jesus. Agora, vejam que a glória e o sofrimento, eles andam lado a lado, eles não se separam, né? O fato de a gente estar salvo e estar sofrendo não quer dizer que a gente tomou o bonde da glória. Não, não quer dizer isso. Mas quer dizer que o sofrimento faz parte do nosso processo de crescimento, de amadurecimento para a glória que é incomparável, tá certo? Então, quando ele fala sobre isso, vejam que Paulo até parece aliviar a vida da gente momentânea, né? Diz assim, que parece que isso é até leve, né? Isso é um sofrimento leve quando ele compara com aquilo que a gente vai viver na eternidade, né? Ou na glória de Deus, tá certo? Então parece que ele bota até como se fosse algo mais pesado e algo mais leve na hora que fala sobre isso, tá certo? Então vejam, tanto sofrimento como glória, né, tem a ver com essa relação de vida da gente, como criação de Deus, né, e filhos de Deus. A gente não está livre disso. Então Paulo está dentro de uma perspectiva que é geral, que vale para todo mundo, inclusive para a criação, né? Então vejam, quando ele fala de sofrimento, né, e da glória velha, da velha criação, ele está falando da ordem material, né? Essa vida material que a gente leva, a velha criação, o velho homem que está preso aos valores terrenos, né? Ele vai estar comparando agora a gente com uma nova ordem, se a gente puder chamar assim, né? Eu não gosto da palavra nova ordem, que parece coisa estranha, né? De nova era, né? Mas da nova criação, ou o povo de Deus, né, do Novo Testamento, né? Isso aí está intrinsecamente ligado a uma coisa à outra, né? O passado, né, da velha criatura, mas ao mesmo tempo a perspectiva de um povo que recebeu o Espírito de Deus, passa a ter um novo relacionamento, né? E aí a gente vai ter agora uma perspectiva diferente, tá certo? Uma outra questão que chama a atenção da gente, né, são as questões que ele traz aí dentro do texto das marcas, né, do sofrimento e o gemido. Veja que ele está trazendo aí gemido, né? Mas, ao mesmo tempo, a libertação. Então, a gente gemendo, né, a criação gemendo, mas, ao mesmo tempo, a esperança da libertação sendo colocada diante de nós, né? Tendo lógico, essa ideia de uma natureza, né, que compartilhou a nossa natureza, compartilhando a maldição da lei, né? Participando das dores, né? Como sofrimento, de olhar para o pecado, ver que a gente é um pobre miserável, né? Enquanto está vivendo sobre a lei, que pensando que a lei vai nos tirar do sofrimento, e a lei não tira mesmo, porque ela não salva ninguém, né? Mas quando a gente descola da perspectiva da lei e cola na perspectiva da graça, aí a gente passa a participar da glória, né? Tendo uma nova natureza a partir do momento que a gente recebe
o Espírito de Deus, e aí a gente é revelado, né, a nós é revelado que nós somos filhos e filhas de Deus, tá certo? E aí eu quero chamar a atenção de vocês para umas coisas interessantes. Vejam no verso 20 que Paulo vai trazer 3 questões muito interessantes, tá certo? Relacionadas ao passado, ao presente e ao futuro. A primeira coisa que ele diz é que a criação foi submetida à vaidade ou à futilidade. Então ele está falando do passado. A gente no passado foi submetido pelo pecado, tá certo? À vaidade. Ele está fazendo o quê? Ele está dizendo, ó, vocês estão submetidos ao juízo de Deus pelo passado, né? Isso significa, né, a ordem natural da gente, ou a tendência carnal, ou a filiação com Adão. Lembra de Paulo falando de Adão e Cristo? É a nossa filiação a Adão. Ao mesmo tempo, né, a própria terra sendo amaldiçoada por conta disso. A própria criação foi amaldiçoada, produzindo abrolhos e cardos. Lembram disso? Então ele está falando da gente lá atrás, dizendo, olha, a gente estava submetido a tudo isso, né? E aí isso indica, isso aponta para uma criação sujeita à vaidade, né? Criação vivendo em cima da vaidade, não porque ela escolheu isso, né? Mas pela vontade daquele que a sujeitou, né? Né? Mas aí ele vai emendar dizendo, na esperança, né? E aí ele traz agora para a gente um olhar novo, a esperança, né? As palavras, né? Essas 2 palavras aí últimas, na verdade, né? Elas vão provar para nós que ele tem em mente uma coisa, é a criação sujeita à vaidade, né? E o detalhe é que não foi Satanás e nem Adão que sujeitou, mas o próprio Deus. Vejam que interessante. Por que Deus sujeitou, né? Porque ele, como juiz e como salvador, né? Ele está julgando. A criação presa ao pecado e à lei, ela está sujeita à vaidade porque ela está achando que ela vai se salvar porque cumpriu a lei. Então, ela é fútil, isso aí não faz sentido. Mas, ao mesmo tempo, Deus trazendo esperança para um mundo, né, que ele havia colocado sob a condição de juízo, ou julgada, né, por conta do pecado e condenada, porque a gente estava condenado. E a gente tem que ser claro com isso. O juízo pesava sobre nós até o sacrifício de Jesus, tá certo? E a nossa entrega e redenção. Então, a gente está dentro desse contexto, né? Que eu vou continuar depois na questão da futilidade, né? Falando dessa questão de Deus tendo colocado a natureza nessa condição, e a natureza vai toda com a gente, tá certo? Mas, ao mesmo tempo, Paulo criando essa perspectiva, ou uma atmosfera, eu poderia dizer assim, de libertação, né, diante de nós, abrindo-se essa porta, ou esse portal, né, que ele usa a palavra esperança, para trazer para nós essa perspectiva de futuro para a criação, tá certo? Nós vamos chegar por aqui hoje, não vamos avançar, a gente vai contar nesse bloco por conta da hora, né? A gente discutir um pouquinho, vai ter sempre, viu, gente? Não se preocupe, a gente vai entrar nesses temas. Quando vierem essas questões aí que forem puxadas, por exemplo, como o Silvinha puxou hoje, nós não temos nenhum estresse de parar, a gente tem até o dia que eu morrer, pelo menos, se eu puder, a gente vai estar aqui discutindo numa boa, sem pressa, de fechar Romanos. Minha intenção, e eu creio que o propósito de Deus é esse, é que a gente possa ter, assim, muito forte no nosso coração, né, esse livro que traz toda a base doutrinária da vida cristã para o coração da gente, para a gente poder explicar, saber explicar o motivo da nossa fé com muita facilidade a quem tem dúvidas sobre isso. Tá certo? Então, alguma questão, alguma dúvida, a gente pegar um pedacinho de tempo ainda, né, atravessar a aula lá para a gente poder ter alguma dúvida ainda, né? Mas dizendo assim, eu havia lido várias vezes já esse versículo 20 e fica, quem foi que fez isso? Pois a criação está sujeita à vaidade, não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou. Ele fica, quem foi que a sujeitou? Foi Deus, foi Satanás?
Foi Aí, Deus. e aqui no estudo, na Bíblia de Estudo, não entra em detalhes a esse respeito. Não diz quem é aquele, esse daquele. Veja, Mas, quem sujeitou foi Deus. Por que Deus sujeitou? Por conta do pecado. Então, veja, se o juiz. Veja, o que é que a gente está vivendo hoje? As pessoas que têm mais de 18 anos e têm alguma comorbidade, né? Samuel pode vacinar agora, né, Luiz? Eles podem tomar vacina. Então, não adianta eu chegar ali e dizer eu tenho uma comorbidade de mentira, né? Porque eu estou sujeito ao julgamento pela mentira que eu estou contando. Porque o juiz determinou a lei. A lei é essa. Tá certo? E se eu andar pela lei, eu vou estar cometendo pecado. Eu estou diante da lei. Era essa a questão. Então, a lei dizia algo, né? Na verdade, nem a lei ainda. Eu posso voltar muito antes, que a gente está lá em Gênesis. Veja, quando a criação foi amaldiçoada, quem foi que amaldiçoou ela? Foi o diabo? Não, foi Deus, que disse, você agora vai produzir abrolho, né? Ô, Gervásio, isso é Gênesis 3, É, 17 a 19. isso. Então, veja, ele botou a criação numa condição, né? Terrível, por conta do homem. Então, na verdade, a ação do homem caiu dentro de um contexto daquilo que Deus já tinha dito. Se você comer da árvore do centro do paraíso, você certamente morrerá. Né? E a morte trouxe toda a desgraça junto. A maldição veio. Né? E quando a gente pensa em maldição, gente, a gente não pode pensar em praga. Né? Porque a gente não pensa em maldição como uma praga. A gente tem que pensar em maldição como julgamento, como juízo. Tá certo? Para a gente não pegar um bonde errado. Quando eu falo em maldição, né, é o juízo de Deus recaiu sobre a criação, por conta da desobediência. Tá certo? Não estou falando de ninguém fazer praga, fazer uma macumba, essas coisas não, pelo amor de Deus. Não vamos pegar o bonde errado, não. O bonde certo é, ela caiu dentro do juízo, porque estava determinada a sentença. Se você atravessar a Avenida Caxangá, vier um ônibus a 100 por hora, você insistir e jogar-se na frente dele, o que acontece? Você certamente morrerá. Né? E se você morrer, a culpa foi de Deus? Não. O culpado do seu sangue é você mesmo agora, que foi na sua desobediência. Então você foi para dentro do juízo, foi dentro daquilo que era a sentença dada pela desobediência. Percebeu? Então, Gérlia, o bom é a gente chegar nesses lugares, sabe? Aquilo que eu li não tinha entendido, agora eu tenho consciência de que é isso, enxergando Deus agora na sua autoridade, né? Como perfeito juiz que estabeleceu a sentença de morte e a gente resolve transgredir, então a gente certamente alcançará o salário da transgressão, o salário do pecado, que é a morte. Ok? Algo mais, gente? teria mais, mas não dá tempo, não. Fica para a Não, próxima. pode, traga que se não for longo a gente fecha aqui, para não deixar pendurado nada não. Não, é no início do estudo que a gente era assim, e depois se tornou uma nova criatura. Deus perdoou o tempo da ignorância, e eu nunca na vida declarei que não queria obedecer a Deus, e eu acho que vem de Adão essa condição, né, de Sim, pecado. com certeza. Não que você, naturalmente, você, assim, obstinadamente tenha se negado, se tornado inimigo de Deus, mas por conta Sim. dessa descendência desde a origem, né? Mas sabe quando é que a gente se torna inimigo como é? Obstinadamente? Quando a gente Obstinadamente. ouve a mensagem do evangelho e rejeita. Aham, Aí é sim. inimizade valendo. Você resolveu bater de frente. Veja, era o tempo da ignorância. Qual é o tempo da ignorância? Eu estava de cara para a lei, ignorando a graça. Ou então, eu estava no desconhecimento Desconhecimento. da lei, mas o homem natural, veja, a gente vai voltar lá para Paulo. O homem natural, ele tem naturalmente o DNA, eu chamei de DNA, lembra? A consciência da gente da existência de um Deus soberano. A gente tem naturalmente. Só que a gente resolve viver por conta própria. Aí a gente sai atropelando tudo. E aí, veja, um caso é a ignorância, no sentido de ignorar, tá certo? De obstinadamente não querer obedecer, mesmo conhecendo. E o outro é eu ignorar, assim, eu estou ignorando porque eu não conheço. Não quero dar conhecimento, né?
eu tenho a percepção, mas eu estou deixando de lado, sabe? E a outra eu conheço, mas vou passar por cima como quem está ignorando. Pela ignorância, assim, no sentido de passar por cima. Eu lembro do Provérbios 3, quando diz, não te estribes no teu próprio entendimento, né? Pois é, exatamente. Perfeito. Ok, gente? Mas eu acho que o conceito de conhecer Deus de forma errada é que a gente erra muito, né? Porque tem um conceito formado errado de Deus. Exatamente. Perfeito. Vocês descobriram algumas coisas interessantes hoje. Alguns de vocês tiveram uma ficha derrubada hoje, eu acho, viu? A pergunta de... Quem foi? Eu acho que foi de Silvia. Com relação à igreja, se ela era calvinista ou se era arminiana, né? Aí, vejam, a gente está dentro de uma igreja que é reformada. Veja quanta descoberta a gente faz de repente, porque a gente não se preocupou, né? Deixa aí a ignorância da gente agora no sentido do desconhecimento, entendeu, Gélia? O desconhecimento, a gente nunca procurou se informar, nunca se preocuparam em nos dizer isso, tá certo? A gente nunca chegou no púlpito para dizer, gente, qual é a percepção da gente? Que naturalmente as pessoas estão entendendo isso. Veja, a minha ignorância agora em relação ao sentimento de vocês. Aí eu agora tomei consciência de que boa parte da igreja não sabe que uma igreja reformada é uma igreja de origem na reforma e automaticamente ela está dentro de uma perspectiva calvinista. Perceberam? Então a gente é ignorante de todo lado, Gélia. Amém, gente. Vamos orar? Vamos sim. Amém. Silvinha, por favor, Silvinha. Pai, Senhor, temos muito a te agradecer, Pai, por tudo que aprendemos essa noite, que isso possa estar sendo consolidado em nossos corações, todas as palavras ditas, Senhor, para que nós possamos conhecer cada dia mais, Senhor, e buscar mais de Ti, Senhor, porque só Tu podes trazer essa aceitação no nosso coração, Senhor. Obrigada pela vida de cada um que está aí, cada membro da nossa igreja está aí presente, procurando aprender mais de Ti, Senhor. Obrigada pelo livramento, mais uma vez que Tu deste ao Ricardo, Senhor Deus. E eu te agradeço, Pai, te agradeço por essa aula, por todos o conhecimento que nós tivemos de aprofundamento mais de Ti, Senhor. Cuida das nossas vidas como Tu tens feito, Senhor. E guarda cada um de nós bem juntinho de Ti, Senhor, para que possamos aqui, né, realizando as tarefas que Tu já tens preparado para cada um de nós, Senhor. Obrigada. Que possa estar nos dando uma noite de tranquilidade e buscando a Tua presença cada dia mais. Amém. Amém. Ó, gente, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Quando a aula acontece desse jeito, é a melhor aula que eu gosto de ter, o melhor encontro, sabe? De ter esses debates, ter essas questões, sabe? Isso, para mim, é o encontro ideal, viu? Não se preocupem de tempo, não, porque para mim é o encontro ideal. Vocês não têm noção de como eu saio feliz quando a gente consegue trabalhar nesse estilo, sabe? De poder debater, conversar, trazer as opiniões, tirar as dúvidas. Para mim, eu fico aceso, eu fico super animado quando a gente sai daqui assim, viu? Então, venham com todo o gás, né? E é assim que eu gosto de ver. Aquilo que a gente não souber, a gente vai aprender juntos, né? Em nome de Jesus. Então, obrigado aí, Deus abençoe a vida de vocês. Só um aviso, se quarta-feira que vem a gente tiver liberado para estar na igreja, nós vamos fazer o culto doutrinário presencial, mas eu vou abrir ele no mesmo link para quem está em casa, não está podendo ir, participar do mesmo jeito, tá certo? Então, quem não está podendo ir, fique tranquilo, porque a gente não vai poupar esforço para manter você também participando, mesmo que seja à distância. Tá certo? Então, Deus abençoe vocês aí. Deus abençoe